O que acontece então é que eles vieram para Jesus e fizeram uma pergunta. E a pergunta foi: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Você tem que entender, eles estavam tentando colocar Jesus contra a parede. E na ideia deles, os mandamentos tinham a ver com os 10 mandamentos. Tinha a ver com as leis cerimoniais de Moisés. E Jesus, se ele respondesse essa resposta de uma forma errada, eles usariam contra Jesus. E Jesus faz algo fabuloso. Você sabe qual era o livro do Velho Testamento favorito de Jesus? Alguém sabe? E a gente sabe porque foi o livro que mais Jesus citou. O livro de Deuteronômio. A maioria das citações de Jesus estavam no livro de Deuteronômio. Jesus pega 2 versículos em Deuteronômio capítulo 6 e responde da seguinte forma: ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E Jesus disse assim: olha, este é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. Eu pensei que o maior mandamento era aquele, não fazer imagem. Não, esse é mais importante. Eu pensei que o mandamento mais importante era não adulterar. Não, esse é mais importante. No próximo versículo, Jesus fala assim: e o segundo é amar o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 princípios. E quando a gente olha para a cruz, por exemplo, a gente vê a cruz e a gente sabe que tem um aspecto vertical e um aspecto horizontal. E não é à toa isso. O relacionamento com Deus e o relacionamento com o nosso próximo. E se você olhar, dos 10 mandamentos, metade lida com relacionamento com Deus e metade lida com relacionamento com os nossos irmãos. Quando Jesus fez isso, ele ensinou sobre adoração. E para nós isso é importante, por isso que quando a gente faz uma série na nossa igreja, elas não acontecem por acaso. Nós oramos e perguntamos: Senhor, qual é a ênfase que o Senhor quer que a gente tenha na nossa igreja? E por 4 semanas nós estamos falando de adoração. Há 3 semanas atrás eu comecei e eu falei algumas coisas importantes para vocês. E eu disse assim: olha, com base nessa passagem nós vamos falar do que da adoração, o que é adoração, e do como da adoração, como adorar. Se você lembra, e você estava aqui, nós falamos que o que da adoração é amar a Deus. Se você ama a Deus, você vai adorá-lo. Porque a adoração é uma consequência do nosso amor para com Deus. Se você ama a Deus, você vai adorá-lo. Pense nesse tempo que nós tivemos de adoração, que foram os cânticos, e a adoração é mais do que isso, como nós vamos falar. Mas pense assim: qual é o nível da sua adoração? Porque o nível da sua adoração vai determinar o nível do seu amor. Se 10 é o mais perfeita adoração, significa que o seu amor é tremendo. Se 0 não tem amor nenhum, você não vai adorar nada. Vamos ser sinceros, tem dia que a gente ama mais, adora mais. Tem dia que a gente ama menos, adora menos. Todo mundo sabe o que eu estou falando, certo? Mas o nível sempre tem que estar acima do 5, acima do 6, porque o nosso amor para com Deus deve ser constante. Quantos podem dizer amém? Nós aprendemos 3 coisas importantes. Nós aprendemos que a adoração é para Deus e não é para nós. Aqui estava o Márcio, mas o Márcio é um instrumento para nos levar na presença de Deus. Aqui estava o grupo de louvor. Eu ouvi ontem que Lauren Daigle vai estar em São Francisco no dia 2 de fevereiro. Quem gosta de Lauren Daigle, eu gosto. Mas quando eu vou lá, eu não vou para ver Lauren Daigle. Eu vou ver para ver Jesus dela. Cada ministro de louvor, todo ministro de louvor que se preza, sempre aponta para Jesus. Todo bom pastor que se preza sempre aponta para Jesus. E se nós fizermos o nosso trabalho, a gente vai sair daqui amando mais a Deus, amando mais Jesus, amando mais o Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Segundo, adoração tem mais a ver com dar do que receber. Então eu não venho para a igreja para receber, eu venho na igreja para dar.
Eu adoro a Deus não para receber, eu adoro a Deus para dar. O receber é consequência do meu dar, porque é dando que se recebe. E a terceira coisa que eu falei para vocês há 3 semanas atrás, que a adoração sempre demanda uma reação. Quando eu adoro, Deus vai me chamar e vai me mostrar que eu preciso de alguma coisa. Por quê? Adoração é um estilo de vida. Adoração não é só vir ao culto. Adoração é viver o evangelho lá fora. E isso vai ficar bem claro hoje. Toda vez que a gente adora, a gente vê a Deus. Olha esse versículo, por favor. Leia comigo bem alto que está projetado para vocês. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Deem ao Senhor. Dar. A glória que é devida ao digno. Trazendo ao Senhor sempre uma oferta na sua presença. Adorar a Deus pelo que Ele é. E aí foram os outros 3 pontos que vale a pena a gente lembrar. A adoração nos leva a ver Deus pelo que Ele é. O louvor é maravilhoso, o louvor é bom, o louvor proclama o que Deus faz. Mas a adoração é um nível muito mais profundo. A gente adora a Deus pelo que Ele é. A adoração nos leva a ver quem nós somos. E a adoração requer uma reação. Esse é o que é a adoração. A adoração é amar a Deus. A adoração é ver a Deus. A adoração é ver a nós mesmos. A adoração é responder. A adoração é dar a Deus aquilo que lhe é devido, porque Ele é digno. Bem, na semana passada, o pastor Max e o pastor César, de uma forma muito entraram numa outra parte, que é o como da adoração. O como da adoração. Jesus disse assim, olha, vocês devem adorar a Deus dessa forma. De todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Queridos, é o nosso trabalho como pastores ajudar você a entender isso. Porque Jesus disse que todos os mandamentos se resumem a isso. Então, se Jesus disse que todos os mandamentos se resumem a isso, nós precisamos entender isso. Vocês entendem isso? Se todos os mandamentos se resumem a isso, eu preciso de entender o que Jesus está falando. O que é adorar a Deus? Adorar a Deus é amar a Deus. De como nós adoramos a Deus? Todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. Então, na semana passada, o pastor Max pregou que a nossa adoração, ela não pode ser fake. Ele usou essa palavra várias vezes. Ela tem que ser genuína. Jesus falou assim, olha, esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, espero que nessa manhã, tudo que você cantou veio lá de dentro. Quando a gente fala assim, adorar a Deus de coração, muitas pessoas pensam que coração tem a ver com sentimento. Não é isso. Se você estava em grupo de conexão essa semana, e eu espero que você esteve presente em um grupo, e eu tenho pedido 100% de participação. Se você por alguma razão não pôde ir, todos os vídeos estão no nosso aplicativo, na nossa igreja, os estudos estão no aplicativo. Quantos participaram de um grupo de conexão essa semana? Levanta a mão e diz assim, fui obediente. Quem não foi, levanta a mão e não fala nada, por favor. Não. Porque se você tinha que falar, fui desobediente. Por que eu falo isso? Porque os estudos do grupo de conexão complementam o que eu estou falando aqui. Nessa semana, eu levei vocês, juntamente com os líderes de vocês, aquela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Você conhece, Jesus fala com a mulher samaritana, e Jesus faz uma afirmação tremenda para a mulher samaritana, ela está aí para vocês. Jesus falou o seguinte, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, diga comigo, verdadeiros adoradores. Márcio, se diz que é verdadeiro adorador, porque deve ter adorador falso. Não é? Tem adorador que é falso. Mas Jesus fala assim, os verdadeiros adoradores. Quem quer ser verdadeiro adorador, diga amém. Amém. Para mim ser verdadeiro adorador, o que eu tenho que fazer? Eu preciso adorar o Pai em espírito e em verdade. E Jesus diz assim, pois são estes os adoradores que o Pai procura.
A ideia é que Deus está olhando aqui, procurando aqui, lá em São Francisco, lá em São Francisco, igreja de Messias, quem está me adorando de espírito? Procurando. Se Ele te procurou, Ele te encontrou essa manhã? Eu espero que sim. Agora, o que significa de espírito em verdade? Jesus continua dizendo assim, olha, Deus é espírito. E é necessário, diga comigo, necessário. Se é necessário, irmãos, esse é um pré-requisito de adoração, que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, não vai ser muito profundo, mas vai ajudar vocês a entenderem. Nós temos uma mente ocidental. A Bíblia foi escrita por escritores que pensam de uma mente oriental. A mente ocidental, ela quer detalhes. A mente oriental, ela quer significado. A mente ocidental, ela pensa em 1, 2, 3. A mente oriental, ela pensa em 1. Ou seja, quando eu olho assim, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Na nossa mente, ok, para adorar a Deus tem que ser, número 1, em espírito, número 2, em verdade. Quantos pré-requisitos? 2, em espírito e em verdade. Mas Jesus era hebreu, ele era judeu. E quem escreveu João também era judeu, o evangelista João era judeu. Eles não pensavam como a gente pensa, eles pensavam com mente oriental. E na mente oriental, não são duas coisas. O que ele está usando ali é chamado de paralelismo, que é falar duas coisas de forma diferente. Em espírito e em verdade não são duas coisas, é uma coisa só. Jesus está dizendo assim, olha, o Pai procura quem o adore em espírito e em verdade. Porque quem adora em verdade, adora em espírito. E quem adora em espírito, adora em verdade. Adorar em espírito e verdade está falando de adorar genuinamente. Em verdade, não é fake. Vem lá de dentro, vem do seu interior. Quando Jesus fala assim, olha, quem adora a Deus tem que adorar de todo o coração. Ele está falando, tem que adorar lá de dentro, tem que ser significativo, tem que ser genuíno. Se você vai cantar, tem que ser lá de dentro do seu coração. Quantos entenderam? Diga amém. Mas Jesus fala assim, olha, mas também você tem que adorar de toda a alma. E a pergunta então que a gente faz é, como é que a gente pode amar a Deus de toda a alma? Eu queria que vocês olhassem, por favor, para as televisões que estão em frente de vocês, para vocês entenderem a diferença um do outro. Amar o Senhor de todo o coração tem a ver com a intenção. Tem que ser, a intenção do meu coração tem que ser genuína. Amar o Senhor com toda a nossa alma tem a ver com duas coisas parecidas, mas distintas. Amar a Deus de todo o coração é a intenção do meu coração, tem que ser genuína. Amar a Deus de toda a alma tem a ver com a minha devoção, aquilo que eu faço. Quando a gente fala de alma, eu preciso que vocês também entendam o seguinte. Vocês estão olhando aí na frente de vocês, você vê que nós temos três partes no nosso ser: corpo, alma e espírito. Agora, a alma e o espírito são tão juntas que você às vezes não consegue fazer a diferença. Porque o ser humano é alma, espírito e corpo. No Velho Testamento, a alma e o espírito é usada de forma sinônima. É no Novo Testamento que a gente tem essa divisão de espírito, alma e corpo, por causa da mente grega. Mas a alma e o espírito é tão grudado que, em hebreu diz assim, que só a palavra de Deus que é capaz de dividir entre a alma e o espírito. Vocês estão olhando para mim, vocês não estão vendo o Fernando? Eu estou olhando para vocês, eu não estou vendo o Soário, porque o Soário é aquele corpo, o Soário é o que está dentro do corpo. Eu só vejo a capa, a casa que ele usa. E vocês só veem a casa que eu uso. Isso é chamado corpo. O espírito é aquela parte que nos faz vivo, que conecta com Deus, que veio de Deus. Mas a nossa alma, ela tem três componentes. Você tem ali, ela tem a nossa mente, que tem a ver com a nossa razão. Ela tem
a nossa vontade, que tem a ver com as nossas escolhas, as nossas decisões, e a emoção, que tem a ver com o que nós sentimos. Olhe para mim, por favor. Ser humano é uma coisa que nenhum animal faz. Ser humano age, pensa e sente. Todo ser humano tem a capacidade de pensar, de sentir e agir baseado no seu sentimento e no seu pensamento. Quando Jesus fala assim, eu quero que vocês adorem a Deus de toda a alma, ele está falando com toda a sua emoção. Porque ele não diz só toda a alma, ele diz assim, com toda a sua alma, intenso, com toda a sua emoção, com todo o seu intelecto e com toda a sua vontade. Então nós precisamos de entender o que significa isso. Nessa semana, não perca, no grupo de conexão, nós vamos falar sobre a adoração com as nossas emoções. Como é que a gente pode usar nossas emoções para adorar a Deus? Domingo que vem, no culto multicultural, nós vamos falar do aspecto da razão. Adorar a Deus com a nossa mente, com o nosso entendimento. Hoje eu quero falar para vocês sobre a importância de adorar a Deus com a nossa alma, ou seja, com as nossas escolhas. E eu queria que vocês, mais uma vez, olhassem, porque essas projeções são importantes. Eu coloquei para vocês palavras-chave. Amar o Senhor com toda a sua alma significa amá-lo no modo como vivemos, nas escolhas que fazemos e no comportamento e estilo de vida que adotamos. Se você pudesse tirar uma foto disso e guardar em algum lugar na sua mente, seria maravilhoso. Eu queria que a gente lesse bem alto, porque isso aí é chave, tá? Amar o Senhor, todos juntos. Amar o Senhor com toda a sua alma significa amá-lo no modo como vivemos, nas escolhas que, no comportamento e estilo de vida que adotamos. Deu para entender que esse tipo de adoração não é feita aqui dentro da igreja? Que esse tipo de adoração é mais do que no domingo às 11h30 da manhã? Que esse tipo de adoração tem a ver com a forma que a gente vive lá fora, com as escolhas que nós adotamos lá fora, com as coisas que nós, com as pessoas que, com a forma que nós lidamos com as pessoas lá fora. Adorar a Deus com toda a alma significa o seu relacionamento na segunda-feira pela manhã, na quarta-feira à tarde, na quinta-feira pela manhã, na sexta-feira à noite, no sábado à noite, quando você está com seus amigos, quando você está no seu trabalho, quando você está em casa, quando você está na escola. É por isso que a gente colocou o título dessa mensagem, Vivendo a Nossa Adoração. Porque você pode levantar aqui e dizer, estou adorando a Deus, e chegar em casa, e a maneira que você vive em casa não é uma maneira digna de um verdadeiro adorador. Você pode levantar a mão aqui e dizer, eu estou adorando ao Senhor, mas se durante a semana você vive uma vida, a sua escolha é uma escolha que desagrada a Deus, você não está adorando ao Senhor. Eu queria que você prestasse atenção em algumas perguntas que eu queria que você fizesse a você mesmo nesse momento. Perguntas chaves e importantes que só você pode responder. Pense, por favor, nessas perguntas que eu vou fazer. Porque essas perguntas vão ditar que tipo de vida você tem. Preste atenção. Como é que você gasta o seu dinheiro? Como é que você gasta o seu dinheiro? A forma que você gasta o seu dinheiro determina a forma que você adora o Senhor com a sua alma. Eu vou falar uma coisa importante agora. Não que o outro não fosse importante, mas agora eu quero que pegue para você entender o seguinte. Tem gente que até hoje tem problema com dízimo. Uma pessoa que tem problema de dar ao Senhor 10% daquilo que já é dele, vamos com toda a alma. Por quê? Se Deus é dono de tudo e Ele diz assim, eu sou dono de tudo, eu vou confiar tanto e eu quero que você creia em mim e confie em mim e devolva 10%. Se eu retenho isso, eu ainda não entendi o que é adoração com toda a alma. Segunda pergunta.
O que eu faço com o meu tempo? Como é que eu gasto o meu tempo? Como é que eu gasto o meu tempo? É domingo de manhã. A minha igreja está reunida para adorar o Senhor. E eu escolho para um parque. Eu escolho para um churrasco. Eu escolho ir a um jogo de futebol. O que eu estou dizendo? Deus é importante, mas não é tão importante assim. Que tipo de coisas eu leio? Que programa eu assisto? O que eu faço para entretenimento? Onde eu vou para relaxar? Que coisas dão conforto em tempos difíceis? Que tipo de amigos eu tenho? Tudo isso resulta nas escolhas que você faz. Eu queria resumir para vocês, rapidinho, em 3 pontos principais para você entender o que significa adorar a Deus com toda a nossa alma. Eu falei com vocês que tem a ver com o estilo de vida, com as escolhas que nós fazemos. E de uma forma muito clara, a primeira coisa que a gente pode entender é que amar ao Senhor tem a ver com as decisões corretas que nós fazemos. Eu e Tereza somos pais de 2 filhos, Felipe e Raquel. Temos 3 netas, Gigi e Malia, e um netinho, Macaizinho. Se eles fizerem decisões corretas, isso vai trazer uma alegria tremenda para o meu coração. Eu não queria envergonhar ninguém, mas eu não vou falar o nome da pessoa. Mas hoje no refeitório sobre uma jovem querer fazer tatuagem. A minha filha fez. E quando a Gabe fez o corpo dela, a gente ficou tão triste. Porque foi algo contrário ao que eu e Tereza queríamos. Essa decisão não foi uma decisão que agradou a gente. Porque a gente não queria. Não é que é pecado, tatuagem não é pecado. O texto em Levítico não tem nada a ver com tatuagem. Não é que é pecado. É porque tatuagem é permanente. E uma adolescente que faz uma tatuagem, mais tarde, quando a mente dela ficar melhor, ela querer mudar de ideia tarde demais. As associações. Agora, a nossa filha fez essa decisão, mas ela tem feito tantas decisões que nos alegraram. E toda vez que a Gabe faz uma decisão que nos alegra, a gente fica tão contente, dizendo, puxa, é nossa filha. Quando o Felipe faz uma decisão que nos alegra, poxa, é nosso filho. Quando o seu filho faz uma decisão que você fica contente, você não diz, é o meu filho. Agora, quando faz uma decisão errada, é filho do vizinho. A gente não fala isso, mas dá vontade, né? Esse não é meu filho, não. A mesma coisa é o papai que está no céu. A mesma coisa é o Abba Pai. Quando você faz uma decisão que agrada a ele, ele diz assim, esse é o meu filho. Quando você faz uma decisão que ele entristece, ele não vai dizer que você não é filho dele. Mas... Quando a gente fala assim, quando Jesus fala assim, olha, amar toda a alma, ele não está falando de vir para a igreja e espernear, não. Ele está falando assim, é viver as decisões lá fora, fazendo escolhas corretas que vão agradar o meu nome. Essa semana, quando você sair daqui, ou durante todo esse final do ano, e eu oro que essa mensagem fique no seu coração, quando você for fazer uma decisão, seja qual for, a compra de um carro, um relacionamento, uma viagem, uma festa, você vai perguntar, essa decisão agrada o meu Pai que está nos céus? Essa decisão glorifica a Deus? Isso é adorar a Deus com toda a alma. Segundo, adorar a Deus com toda a alma significa obedecer a sua palavra. Jesus falou em João capítulo 15, se me amardes, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Quando a gente ama a Deus de toda a nossa alma, a gente lembra que a alma tem a ver com decisões, a gente não só escolhe fazer decisões corretas baseadas nos princípios bíblicos, mas a gente também decide que nós vamos obedecer a Deus, mesmo quando não dá vontade de obedecer. Quando você está numa aliança com alguém, você vai fazer mesmo quando você não está afim. O seu amor para Deus e a sua adoração a Deus não tem nada a ver. Eu não estou com vontade de ser obediente a Deus, não tem nada disso. Eu amo a Deus, eu vou ser obediente, queira ou não queira. Ele manda eu fazer, eu vou fazer, porque Ele sabe melhor.
Isso é amar a Deus com toda a nossa alma. E terceiro, amar a Deus com toda a nossa alma tem a ver com buscar uma vida de humildade nas atitudes e no nosso falar. É você entender que humildade é o oposto de orgulho. Eu e Teresa estamos lendo o livro de Crônicas, a gente está vendo que cada rei de Israel, a razão que o rei de Judá cai sempre é a mesma coisa, Israel e Judá, orgulho. Semana passada Deus nos deu uma grande vitória no Brasil com a eleição do nosso presidente eleito. E a nossa responsabilidade começa agora, a gente tem que orar muito por ele. Mas eu amei muito o que ele disse no culto que ele foi na terça-feira na igreja do pastor Silas Malafaia, na Penha. Ele falou uma frase excelente e aquilo foi bom para o meu coração. Ele disse assim, olha, eu não me sinto escolhido, mas Deus capacita os escolhidos. Começou bem. Quando ele entende que ele não é escolhido, que ele não é o tal, mito, ele não é mito, mas Deus capacita os escolhidos. Essa atitude de dependência de Deus é chave, irmãos. Adorar a Deus de todo o coração e de toda a alma é quando a gente reconhece, eu preciso de Deus. O rei Davi foi o homem chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. E a razão que Davi era um homem segundo o coração de Deus não era a perfeição, ele falhou bastante. Mas era uma atitude no seu coração. E quando Davi estava perto de morrer, ele fez uma oração, e essa oração está no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29. Olhe para os projetores, porque eu queria ler essa oração de Davi para você. Ele diz assim, Davi louvou ao Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo, bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza, a honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças. Louvamos o teu glorioso nome. E Davi termina fazendo a seguinte pergunta. E essa pergunta é chave. Quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos. Senhor, tudo vem de ti. E nós apenas te damos o que já veio das tuas mãos. Não é à toa. E Deus falou, é um homem segundo o meu coração. Eu queria que você fizesse duas coisas para mim. Ficasse de pé, por favor. Não andasse, só ficasse de pé. Eu quero que você pegue esse ensinamento da semana passada e de hoje com duas afirmações projetadas para você. Primeiro, quando Jesus é o nosso grande tesouro, nossas intenções são puras e reais. É assim que amamos a Deus de todo o coração. Igreja, é Jesus o teu grande tesouro? Vou fazer mais uma vez a pergunta. Igreja, é Jesus o teu grande tesouro? Amém. Então nossas intenções têm que ser puras. Tem que ser genuína. Isso é amar a Deus de todo o coração. Segundo, quando nossas intenções são reais, então as escolhas se tornam centradas em Deus. É um estilo de vida de humildade e piedade nasce em nós. Isso
é amar a Deus com toda a nossa alma.